Começando mais um Café com o Tomé, com o patrocínio aqui do Café Tolardo, aqui, com muito orgulho, esse café que é produzido em Araguari, aqui no Triângulo Mineiro, com muita felicidade. Hoje nós vamos contar a história das coberturas do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. E, para isso, nós compusemos uma mesa aqui que não poderia ser mais farta, né, de toda essa construção da história, né, do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. Então, estou aqui com Hermes Negrão, que foi o contato que nos ligou à Rádio Cultura na época, que era o contato locutor, né, uma pessoa que realmente foi muito importante nesse processo aqui junto ao Colégio Nacional. Eduardo Barato, né, que era diretor da Rádio Cultura, né, que uma coisa muito importante, assim, o começo dessa relação, né? Do meu lado aqui, o Tonhão e o Alex da Vira Shows, né, que compõem assim uma história, né, que nós vamos falar aqui da história da televisão brasileira, nós vamos falar aqui da história da rádio, né, da importância desses meios de comunicação, e muita alegria que recebo também meu querido Alírio Rodrigues, que na verdade ninguém vai conhecer por Alírio Rodrigues, né? Porque é um jacaré, histórico professor jacaré, né? Que muito conhecido pelo curso Anglo, mas que veio lá de outras, né? Vai poder contar aqui para nós também que ele é anterior, né? Anterior a essa jornada que cruza com o Colégio Nacional e que acaba sendo o nosso maior oponente, né, nas coberturas do vestibular, e como que isso é bonito a gente poder olhar para trás hoje e poder conversar sobre tudo isso aí. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês em primeiro lugar. Esse programa, ele surgiu para contar a história dos 40 anos do Colégio Nacional pela história das pessoas que passaram por aqui. E vocês são uma parte importantíssima dessa história. Muito obrigado. E eu quero, assim, abrir já de cara, assim, falando assim, do começo dessa jornada, né? Por que, né, o Nacional vinha de 85 com o ensino supletivo, em 87 montamos a primeira turma de pré-vestibular. Em julho de 87 foi o nosso primeiro vestibular, né? Que tivemos uma aprovação de alunos que vinham do ensino supletivo e que iam indo para a universidade. E em julho de 87 não aconteceu nenhuma cobertura de rádio no vestibular da UFA. E nós achamos aquilo lá muito assim, que tinha alguma questão ali importante. Foi quando eu liguei para o Hermes Negrão, que já era o nosso contato, porque o supletivo, o principal meio de venda do ensino supletivo era a rádio. E a rádio era espetacular. Então, isso aí era fundamental para vender o ensino supletivo. Então o Hermes já nos conhecia e falou assim: Hermes, o que aconteceu aí que não houve cobertura? Eu nem estava prestando atenção, porque também não era o principal foco, né? Falou assim: mas eu vou saber aqui. Né? E aí devolveu para mim assim: Tomé, não houve acordo financeiro para fazer a cobertura. Eu falei: pô, Hermes, então assim, arruma um jeito de conversar na diretoria da rádio aí que eu quero poder apresentar. Foi, Hermes, começou a nossa história por aí, né, meu amigo? Como é que foi importante aquilo? Conta um pouquinho aí dessa passagem nossa aí, nesse pedacinho da história. Tá. Obrigado pelo convite. Uma honra gigante estar aqui com tanta gente importante. E é preciso lembrar que nós estamos falando de 37, 38 anos atrás. Então as pessoas mais novas não vão entender quando você fala sobre cobertura de vestibular. Vamos entender que o rádio era um dos veículos mais importantes de comunicação. Uberlândia era uma cidade centralizadora de ensino superior e as rádios pegavam muito longe nessa época. Pensar a cobertura da Rádio Cultura nessa época tinha 20, 25, 30 cidades em volta aqui que pegavam o sinal da Rádio Cultura. E a cobertura do vestibular era um evento muito importante, mas ela tinha muito custo. Vamos falar disso depois, sobre essa dificuldade que era transmitido do campus. Mas eu tinha contato com você já na época, que eu fui lá na Caiapônia visitar vocês. Exatamente. Né? Se não me engano, tinha 5 ou 7 alunos na época lá.
né? Era ninguém acredita que o Nacional já teve 5, 7 alunos. E aí nós começamos esse contato comercial. Quando você fez a consulta, eu levei até o Guarato. E na época, como eu disse, tinha um custo para a rádio fazer a cobertura. Nem era só com equipe, era principalmente com a linha telefônica, que as transmissões precisavam de um recurso chamado LP, que você tinha que pedir na companhia telefônica, ela colocava um cabo, puxava uma linha do poste, colocava naquele ponto, para você chegar e conectava o seu aparelho. E isso tinha um custo. Então naquela época que você falou, o custo que foi apresentado para a rádio de patrocínio não foi suficiente. E aí eu levei até o Guarato, e essa história ficou muito bonita a partir daí. Guarato, aí como é que foi essa recepção lá? Recebeu lá um garoto, né? 24 anos eu tinha nessa época, né, cara? Eu tinha 25. Não, essa era uma coisa... todos jovens. Isso é uma coisa jovens. Exatamente, tudo moçada, né? Parece que se repete isso agora, né? Que a moçada assumindo isso, essa linha de frente. Mas chegando lá, falei assim, olha, cara, nós temos tudo para fazer a melhor cobertura do vestibular, só não temos dinheiro, né? Como é que nós poderíamos equacionar isso aí? Você vai aceitar que a gente possa trazer copatrocinadores aqui? Né? Como é que foi essa recepção? O contexto é o seguinte, eu já tinha estado na Antena 1, onde depois você esteve, eu fiquei quase 3 anos, eu estava chegando de volta. Eu já tinha trabalhado na rádio, quando a rádio inaugurou, em 82. E fui embora, e nesse momento, no final de 87, eu estava voltando. Então, já tinha uma aspiração de afiliar a Cultura FM ao Sistema Globo de Rádio, e esse projeto estava começando, e é importante lembrar disso, porque havia uma vontade do novo, havia uma vontade de mudar. E o sistema que vigente na época era um sistema de monopólio de uma outra empresa. Então, esse ensino pré-vestibular ele era monopolizado e a gente estava refém. Refém por quê? Porque é um monopólio, ele paga o que ele quiser. E naquele momento ele não queria pagar nada. Dizendo que aquilo era um serviço de utilidade pública. Que não está errado. Tecnicamente não está errado, é um serviço de utilidade pública de fato. E aí eu levei o caso para o meu gestor, que disse o seguinte, que era o meu patrão, né? Uma ideia brilhante na época. Se nós não criarmos uma competição no setor, nós não vamos ter verba do setor nunca. Então, enquanto a gente estiver refém do monopólio, nós não vamos ter verba nunca. Ele está certo. Nós temos que criar uma competição. Eu falei, eu tenho um candidato para criar a competição, ele não tem verba agora. Ele falou, então chama o candidato, aí. Vamos fazer um acordo de 10 anos, 15 anos. E aí a gente vai fortalecendo essa relação e vai fortalecendo o candidato financeiramente. Essa é a ideia. Essa é a ideia que veio de um gênio que não sou eu. Põe o ovo em pé. Então chama a turma. Vamos fazer um acordo longo, não precisa pagar o primeiro, não precisa pagar o segundo, ou paga o simbólico, o custo da LP, do lanche da turma, porque é uma multidão para fazer essa cobertura. Né? E aí me lembro que foi um valor simbólico, um contrato longo, e esse valor foi sendo incorporado ao longo das coberturas, e me lembro que 4, 5 anos depois, a própria TV já participava da cobertura, já tinha um condomínio de copatrocinadores, e isso tomou uma forma enorme. Virou um negócio gigante. Virou um negócio enorme. Por causa disso, eu fui ameaçado. Eu fui ameaçado de várias formas, que eu estava julgando contra os interesses da emissora. Por quê? Porque eu era uma criança. Então, a pessoa que foi prejudicada nesse acordo foi procurar o meu gestor e falou uma opção de coisa, achando que eu tinha feito isso na minha cabeça. E foi bem recebido, evidentemente, mas falando, o acordo está fechado, eles fecharam lá e acabou.
E fizemos uma linda cobertura do vestibular, mas assim, e essa primeira, eu nunca vou me esquecer da maneira, porque, então, a cultura aceitou que nós tivéssemos os copatrocinadores. Isso. E eu saí de moto com o Hermes Negrão Sensacional. para vender essas coberturas. Né, Hermes? Você lembra disso? Mas quando cara? você fala sair de moto, hoje em dia, cada um, Uma eles vão CG pensar... 125. Eles vão pensar Porra, que cada Harley, um, isso é que cada, sensacional. cada um foi numa Harley, você tá entendendo? Você já é vermelha. Uma CG 125, ele pilotando e eu na garupa. Éramos apenas dois, entendeu? Para vender isso aí. E aí fomos atrás e O navio foi acreditando, as pessoas, as empresas foram acreditando, vendo aquilo, foram acreditando. O primeiro foi mais difícil, o segundo já foi uma vitrine mais bacana, já foi sendo mais fácil de vender, até virar um produto que as pessoas já faziam reserva. Cobiçado, Olha, eu quero eu só vou fechar agora se eu fechar 2 ou 3. Exatamente. Aí passou a ser interessante. E foi quando, em 93, entrou aqui a Vira Shows na jogada. Por quê? Porque fruto desse sucesso da cobertura de rádio, a TV nos procurou e falou, não, nós vamos levar isso para televisão. Em 93. Gente, imagina, nós estávamos no nosso 3º ano de ensino médio. Então nós estávamos assim numa jornada muito importante e assim, aquilo impulsionou realmente o Colégio Nacional de maneira definitiva. Então, aqui estão os pioneiros, como é que eu vou esquecer que nós montamos uma produtora dentro de um casebre aqui, que era a nossa sede, na México 93, 71, né? em 93. Nós montamos uma Hoje produtora. você tem essa aqui, moderna. Né? Então, Tonhão, meu amigo Tonhão, e Alex, vocês são dessa época aí, conta assim essa... Bom dia. Primeiro, um prazer estar com vocês, todas as pessoas. O professor Jacaré ali, que eu tive menos relacionamento, mas cheguei a gravar ele em alguns comerciais, um concorrente, que eu não vou citar nome. Pode falar. Hoje pode falar. Tá liberado. Eu também não, já falei que era um ângulo, não tem problema. Assim, aqui é livre, é história. Gente, lógico. Né? A história ninguém vai poder apagar isso aí. Né? Nem existe mais esse colégio aqui hoje. Né? Então, em 92 também, eu fiz uma campanha política, um candidato aí a prefeito de Uberlândia. Eu coloquei um equipamento de vídeo do Machado de São José do Rio Preto. Eu tinha um ônibus, fazia as festas para o seu Moraci, e eu via que ele via um nicho de mercado dentro do que eu estava. Ofereci para o Nacional para fazer essa cobertura. Você imagina, naquela época, não tinha estrutura nenhuma, era tudo amarrado de arame, correndo atrás e fizemos, e não deixamos a desejar, perto da qualidade das TVs que tinha aqui, que eram muito, muito baixas, por sinal. O material humano que trabalhava na TV era mal remunerado e não tinha condição. Surgiu a Vira Shows, atendendo o Colégio Nacional, que era o maior cliente. Foram surgindo outros clientes, outras pessoas, mas carregamos isso, o Nacional, de fazer a primeira cobertura em vídeo, com qualidade ainda, de uma cidade como a Uberlândia. E continuamos por vários anos. Não, e era um vestibular, só assim, era um vestibular que ele era assim, era muito legal aquele vestibular. 2 dias de primeira fase, um intervalo que saiu o resultado, uma festa, e né? outros 2 dias Segunda fase. de segunda fase. Era um vestibular maravilhoso. Por quê? Porque tinha a tal da parada, né? Que, então, assim, a gente compunha o vestibular com uma grande festa no meio, né? Então, tudo isso aí era a cobertura, era a recepção dos estudantes, que a universidade recebia muita gente de fora. Fazíamos guia dos estudantes, que nós íamos receber o aluno na rodoviária, né? Tinha uma barraquinha por todo lado da cidade, indicando, inclusive, pensionato, hotel, isso, aquilo, prestando serviço. E a cobertura começava já na chegada. Então, e a rádio cobria isso, né? E a TV passou a cobrir Os isso grupos também. nacionais né? separados no campus, Exatamente. entendeu? Com aquele calor humano, porque os outros cursinhos eram muito frios. E o Nacional descobriu esse nicho. Eles separavam- Era um número muito reduzido de aluno que nós tínhamos. O primeiro vestibular que nós disputamos aqui, que foi feita a cobertura, do Nacional, eram 50 e poucos alunos. Duas né? salas. Duas salas. Duas né? salas. Quer dizer,
Como que uma escola dessa estava na rádio mais poderosa da cidade? Nossa, na eu época, lembro você né? falando. Como? O Hermes falou Na na TV lata. também. falou E depois na TV. São 2 salas. Foi o Hermes, que tamanho que é lá? São 2 salas. Puxa. Agora, quando foi para TV, como que eu me esqueço de assim, acabava de fazer edição aqui, ia correndo para a Levar a televisão fita. entregar a fita. Era assim que não funcionava. tinha Quebrava comunicação. todos os protocolos. Né? Isso. Todos os Não existiam protocolos. as regras, não tinham regras. Né? Quebrava as regras de time, de De horário chegada, pra entregar, de né? horário. Fita VHS. Era assim. E outra Não, coisa, Era uma tia. confiança, Ah, né? tinha- Confiança, porque tinha que confiar na edição, porque ia direto ao ar. Sem revisão, né? Não tinha Vo- tempo é, para rever. Vocês que são os anunciantes não tinha meios para revisar, porque tinha que entregar, Tinha que entregar. no tempo de exibição. Exatamente, não dava tempo. Não tinha E tempo. uma parte, Tonhão, aqui é mérito de vocês. A TV Integração, pertencendo à Rede Globo, ela tinha um critério de qualidade muito grande. Nossa. Que eles, isso aqui, esse tipo de coisa não toca, esse tipo de coisa não toca, tem que ter tal formato, Waveform chamava. tal tipo de fita, tal tempo. Formato. Então vocês tiveram que fazer, quebrar além de quebrar o monopólio da paradigma, produção, isso. tiveram que se sujeitar às regras de exigência da qualidade e vocês conseguiram fazer isso. Nunca tivemos um material rejeitado, apesar de todas as burocracias globais. Nunca tivemos, desde o início. Até hoje, eu acho que o Alex, que continua levando, ele também não tem esse tipo de problema. Nunca tivemos. E o Nacional, como foi pioneiro, na realidade, nem o Nacional, nem eu sabia o que a gente ia fazer. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Mas o Laboratório. que eu coloquei na minha cabeça? Eu tenho que mostrar o que eles estão fazendo da melhor qualidade possível. Na época era o Matic. Só o nosso Matic, nem a TV não tinha ainda. Era Daquela. SP, né? Era SP. Já era Era assim. um grau a mais. Então isso também ajudou a gente, viu? Por toda essa burocracia. Mas é uma história muito bonita que o final é muito feliz, né? O final é isso aqui hoje. Essa reunião, eu participei de N anos, a festa de 35 anos nacional, tanto de gente, tudo formado, né? Coisa bonita. É um entrelaçamento de relações. lembro. Nós já vamos voltar aqui na Vida Eu Shows e lembro com do o Alex aqui, que foi da ilha de edição não teve cara mais importante, que ele teve momento que ele quase dormia dentro do Nacional aqui para poder fazer as coisas, né? Mas eu quero puxar para o lado de cá o Jacaré também, que assim, Jacaré, muito obrigado por ter aceito aqui sentar nessa mesa aqui, né? Porque na época era uma relação complexa, né? Entre as escolas. Eu ainda tinha o Negrão, né? Porque o Negrão, ele era o cara que conduzia o negócio. O Jacaré, ele era o cara da rádio. Ele era o cara, ele era coordenador do ângulo e ele comandava a rádio, né? Eu tinha um sparring aqui para eu respirar, para eu coisa, e ele não, ele tinha que tocar. Então, as duas principais rádios da cidade, Cultura e a Transamérica, né? Antigamente a Visão, Visão, né? Visão, É, Visão que nós depois começamos virou da Transamérica. Visão Então, FM. assim, e você do lado de lá fazendo a cobertura do ângulo e nós de cá ao lado do Nacional, e era um embate. E como é que é aquilo tudo? Como é que eram os bastidores do lado de lá, cara? Pois é, também. Primeiro agradecer muito a você essa oportunidade. O coração da gente fica quente quando você revê grandes amigos e mais do que isso, né? Profissionais de primeira linha da prateleira de cima. Então, estou muito feliz de estar aqui nessa mesa e mais uma vez agradecer. E para mim foi uma enorme surpresa quando pude revê-los, porque você não falou isso para gente. E isso foi muito bom, nos acalenta muito. Então, Tomé, era engraçado, porque era uma coisa assim, na hora da cobertura, era uma coisa pegada mesmo, né? Mas depois, ao que terminava, né, estava até mostrando para os meninos as fotos que a gente sempre tirava, né? De toda a turma, de toda a cobertura e tal. E na época, eu lembro que eu não comecei já como âncora. A âncora era o Ademir Reis, que tinha até um slogan, né? O rei do vestibular e tal. E eu ficava ao lado dele. Depois, no próximo vestibular, eu já assumi tudo. E aí fazia tudo. E tinha época que ficava difícil, que eu ainda tinha que corrigir a prova de física, porque tinha que dar o resultado. Tá? Mas era muito legal, porque hoje você vê as pessoas, tempo real na internet, vai lá ver se foi aprovado ou não. E antes não, a pessoa ficava com o rádio ligado
para ouvir o nome, se ele foi aprovado ou não. Então, e era uma cobertura intensa, porque a gente ia para a rodoviária, receber os meninos, a gente tinha alguns eventos lá no Center Shop, então era uma época muito legal. As escolas movimentavam a cidade de maneira grandiosa, né? Olha, para você ter uma ideia, nós tivemos show do Sol para contrariar, que ainda os meninos não faziam sucesso, em 1984, lá no estacionamento do Center Shop. O Alexandre tocou lá para gente. Eles fizeram, na hora do almoço, teve um churrasco lá na Mações Aeroporto, eles tocaram lá porque não tinha sucesso ainda. À tarde, eles foram fazer o show para nós, e à noite eles estavam no Tribuna. Então, você vê que o Alexandre Pires, o sucesso dele é um sucesso que teve suor, que soube correr atrás. Que, então, inclusive, no último café, aqui nós trouxemos uma das estudantes que tinha o festival de paródia aqui no Nacional, né? Para fazer aquelas musiquinhas para irritar a concorrência, sabe aquela? Inclusive tem uma que é uma brincadeira com o ângulo, com o objetivo, né, é uma brincadeira que vinha dos próprios estudantes, mas uma coisa que sempre foi muito saudável. E nós lembramos exatamente dessa passagem do Alexandre Pires aqui nesse pátio. Naquela entrevista com o Bial, que ele deu, foi em Uberlândia. Ele mostra essa cena dele na quadra aqui do Colégio Nacional, no Festival de Paródia, tocando surdo, cara, e cantando, né? E aí, Tomé, como é que vai fazer a barata, né? Então, assim, né? Aquela coisa já existia, cara. Então, assim, eles eram realmente, assim, estavam nascendo, mas eram pessoas que estavam presentes, assim, no meio das pessoas, e vieram pela amizade das alunas aqui da escola. Legal. E você falar em paródia, a gente tinha o Festival do Ano, quem tocava com a gente, o Claudinho Paladini, que é um tecladista do Chitãozinho Chororó. Só isso, né? Então, professor. Até hoje. Foi nosso aluno e tudo, então a gente tem muito orgulho dessas histórias. E o Jacaré, ele tem mais uma coisa que conflitava comigo, porque ele é professor de física e eu também. Além de tudo, ainda ficava ainda na hora dos gabaritos lá, aquela discussão. E eu nunca me esqueço até que tinha o Jacaré me provocava ao vivo, né, Jacaré? Isso, falava emote, eu falava o nome dele ao contrário, aí emote, eu tomei ao contrário. Mas falava no ar, mas ninguém, só entre nós que a gente sabia. O Hermes Negrão falava, estão falando, tá te comentando lá. Mas era legal isso, assim, era respeitoso, né, mas era... Foi um momento, assim, muito diferente, que a régua, ela era bem alta, né, nessa discussão. O Jacaré realmente foi um adversário à altura. Tá? Realmente, um abraço pro nosso jornalista Ademir Reis, que realmente ele foi o rei do vestibular, e ele foi um cara que fez N coberturas. E com o passar do tempo, vocês fizeram a dupla, depois eu entrei com o Tomé, mais na frente o Marquinhos Maracanã veio com você. Comigo. Então, o produto vestibular passou a ser muito valorizado. Eram os melhores doutores da época que faziam. Como o próprio Jacaré comentou, as pessoas que estavam na cidade ficavam esperando a lista, os mais ansiosos iam para o campus para poder ver o nome na lista, e quem não estava em Uberlândia, o caso da região, que aí entra a cobertura da rádio, Guarato, as pessoas estavam ligadas porque era a única maneira que a pessoa teria para poder ouvir o nome dela na lista de aprovados. E realmente a cobertura, ela tinha momentos e estratégias grandes, nossas, minha e sua, uma rádio versus a outra, porque além das LPs, que eram as linhas de transmissão que nós usávamos, aí tinha o evento dos carros, o Tomé tinha escultura para colocar lá para fazer acontecer. Tem fotos aqui, vamos colocar no ar isso. E aí o legal era a briga de quem vai fazer a melhor cobertura. Isso. Então, eu e o Tomé, nós chegávamos lá no campus, nesse início aí, o vestibular era de manhã, nós chegávamos às 5 para 6 da manhã. Exatamente. 5 para 6 da manhã. Flash, da manhã. Então, nós brigávamos para ver quem começava primeiro. Esquece celular, gente. Não tinha celular ainda. Não. Era o... LP era linha privativa. E no carro, né? No carro tinha aquele... como é que chama aquilo? Rádio, né? Como se fosse um rádio amador. Rádio, né? Como se fosse um rádio amador. Isso. Várias vezes nós começamos dentro do rádio, porque a LP não estava liberada ainda, para dar um bom dia, para poder ser o primeiro a entrar. Para ser o primeiro a entrar. Isso, então eles abriam 7 horas da manhã. Nós chegávamos mais cedo, nós fazíamos de dentro do carro para poder dar o start.
E essa briga, quem vai fazer primeiro? Quem vai pegar a lista primeiro de aprovados? Gente, o Jacaré e o Tomé, eles ficavam lá assim, no reitor lá, parecia um bote, dá um bote, já pega a lista, escolher qual lista vai ser divulgada primeiro, porque o pessoal hoje não entende que a gente ficava 3, 4 horas no ar para divulgar a lista de todos os cursos, de todos os nomes. Uma cobertura de vestibular, de 6 da manhã às 7h30, a cobertura, saída, meio-dia até 1h30 da tarde, e depois tinha os comentários das provas, né? Resolução comentada. E lista de aprovados, fez 4 horas no ar falando só sobre aquilo. Rapaz, não é? Era um negócio... mas aí a gente tinha que inventar, né? Por exemplo, os alunos que passavam, tinha que... Esse aí passou. Então punha as músicas vinhetinhas. E eu tinha as vinhetinhas quem mandou você estudar no ângulo? Estudou no ângulo e passou. Eu me lembro que você tinha uma também, aquela do Jaca... Jacaré, essa era a minha vinheta de entrada. Eu achei que vocês não iam falar, eu ia falar dessa. Isso ficou marcado. Não, ficou tão marcado que as pessoas chegou uma época achavam que eu era locutor de rádio, que eu não era professor. Eu falei, não, gente, meu orgulho é ser professor. Eu faço aqui porque eu brincava, é fim de carreira, né? Mas as pessoas achavam que eu era locutor do rádio, tanto marcante que ficou isso que vocês estão contando aí dessa cobertura de vestibular. E que, na verdade, assim, era um momento áureo da universidade também sobre esse aspecto, né? Que nós tivemos ali os melhores comandos das comissões permanentes do vestibular. Com certeza. O professor Zé de Paulo, a gente tem que prestar uma homenagem para ele, né? O Zé de Paulo Carvalho, eu falo, né? Nós passamos aqui por todas as gerações de comissões permanentes. Mas como o Zé de Paulo... Né? Mas realmente, assim, e se a gente esquecer, inclusive, infraestrutura de época. Nós não estamos falando aqui estou desprezando isso, porque se ele tivesse a infraestrutura que tem hoje, para poder utilizar, né, na época corrigia cartão Fortran, gente. Furado, né? E soltava um resultado de um dia para o outro na universidade. Então, assim, era uma coisa assim que a gente tem... E o relacionamento. Ele não soltava o gabarito oficial, porque ele tinha medo que alguém paralisasse o vestibular na justiça ou coisa desse tipo. Então, ele não soltava o gabarito oficial. Aí, mas enquanto não chegasse num consenso, não tinha gabarito. Simplesmente isso. Então tinha lá uma questão de física lá que nós estávamos... de correção. Né? Que nós estávamos digladiando. Ele chamava lá no bloco A, lá do Campo Santa Mônica, reunia, punha lá. Não falava que não era, não, mas muito provavelmente era o líder que fez a questão na mesa para discutir. Ou anulava, ou ia para... Mas chegava num processo democrático. Né? Então, assim, era um vestibular que realmente a gente percebia, e depois os relatórios, né, a competência com que a gente compreendia o padrão de seleção que estava tendo na universidade. Então, isso aí, realmente, a gente tinha um diálogo, né? Nunca me esqueço que a cada 2 meses nós estávamos dentro da universidade discutindo vestibular. Né? Então, esse é o lado do... É o pré, bastidores. Né? Os bastidores da coisa, né? Que eu acho que é muito importante. Guarato, e assim... Depois de rádio, nós nos cruzamos novamente aí numa transição que você fez para Bandeirantes, né? Lembra disso? Que foi também quando nós levamos a cobertura e aí novamente a Vira Shows foi a parceira aí nessa produção. Foi nesse momento que eu os conheci, né? Os dois. Né? Exatamente, que quando foi para a Band, 91. Que nós fomos fazer a cobertura lá na televisão, né? Que foi um momento muito importante. Nós temos aí todo esse arquivo fonográfico. Você não ia lembrar dessa parte, não. Então. Todo o arquivo fonográfico disso, porque foi ali também assim uma coisa pioneira da maneira como aquilo, né? Vídeo, né? E vídeo. Eu quero uma parte também. Vocês falaram de famoso aí, o Nacional. Eu gravei um comercial de um artista que hoje é famosíssimo. Ele não era famoso, Rodrigo Santoro. Nós gravamos um comercial dele para o Nacional. Tudo isso é história. E começou, o Nacional foi um impulso. Esse cidadão Hermes Negrão aí era locutor de rádio. Nós fizemos ele apresentador. Aí, ó. Foi o dono do primeiro flash ao vivo. Exatamente. Não então, nós estamos esquecendo dessa parte que é muito importante. Ele não quis continuar, eu acho que ele não gostou muito do vídeo. Porque ele teria um campo muito grande. Porque vídeo não é para qualquer um. Não.
Ô, Tonhão, então Perdoe. faço minhas as suas palavras, se alguém tiver interesse aí, estou disponível. Eu não manda o aposentei currículo, ainda não, isso Mas é lembra, ó, currículo. assim, esse flash ao vivo, ele para mim, assim, ele tá na minha cabeça até hoje, a maneira Na minha como ele também. aconteceu. Né? Mas é incrível isso, porque dessa cobertura Comunicador vestibular espetacular, surgiu um né? outro filhote Combinar. que Você é um no sábado à comunicador tarde, espetacular. Ainda. Mas Ainda. eu tive bons Ainda. professores. Ainda. Como é que é a O coisa? Hermes é um comunicador espetacular, Ah, o Hermes- acima da média. É, Tranquilamente, falando aqui na presença dele, que eu já falei em outras ocasiões. Acima da média. Então, o que o Tonhão está se referindo, o Flash, que eu me lembro de ver o Flash, ver o Hermes de áudio e vídeo, falei, gente, o que é isso? Esse é o mesmo carisma que ele tem no rádio, ele tem no vídeo. O que é isso? Isso é talento, assim, nato. Eu preciso lembrar um caso de uma homônima. Eu me lembro de, nas ocasiões de divulgação de lista, a gente ficava na rádio 15, 16 horas, direto, assim, todo mundo que tinha acesso às interfaces do colégio, da UFO, da linha telefônica, que não podia cair. Então, o evento de divulgação de lista era um evento caótico, assim, do lado de dentro da rádio, porque as linhas telefônicas que a gente tinha não eram suficientes para atender a demanda das pessoas querendo saber a informação, porque não ouviu ao vivo, ou porque tinha gente na sala, fez barulho, não escutou o nome da filha ou do filho. Ou porque queria confirmar para ter certeza Ou que foi porque aprovado. queria confirmar que foi aprovado, para ter a festa e tudo mais. E teve uma divulgação de uma lista de vestibular assim muito demandado, ou é engenharia, ou é medicina, um desses, e tinham duas pessoas com o mesmo nome concorrendo, e uma delas foi aprovada e a outra não foi. E divulgou-se o nome da pessoa que foi aprovada, e a outra família compreendeu que foi o filho ou a Sim, filha e bom fez a... nome. Jesus Cristo, gente, que é isso? Que confusão. Não, E aí, assim, vai atrás de saber. Foi muito difícil gerenciar isso. cruel isso aí, cara. Tá doido. Nós tivemos algumas situações dessas. Eu ia te perguntar se já teve Não, isso. teve aluno que chegou a rapar a cabeça e não era. Nossa. Entendeu? Porque. Tá vendo como que Quando é? foi conferir nome de Né? pai e mãe, né? Então, assim, porque tem, homônimo existe mesmo, né? Então, isso aí existiu. Aqui na escola eu tive uma vivência dessa que foi terrível, É dificílimo isso. né? Essa pessoa sumiu, ela queria enterrar a cabeça dela, porque como é que ela está careca? colar o cabelo sem passar novamente. E não passou? E não passou. É. Mas, Jacaré, você estava Eu puxando. estava falando, era tão importante essa cobertura do vestibular que a gente criou um filhote disso. A gente tinha um programa no sábado, das 17 até as 19 na Transamérica, chamado Rádio Escola. E Olha a aí, gente é ia com os verdade. professores e tal, e aí os alunos. Então, viu o tanto que era importante, né, que vocês estão colocando aí, essa cobertura do vestibular. Que a gente passou a ter um horário no rádio, todo sábado, e os professores, os alunos participavam. Não, foi ganhando requinte. Nós criamos o momento do vestibular, né? Momento do vestibular. Subprodutos, Foi subproduto, que era o que então? Falava, o professor falava uma Dava dica, dica, né? falava uma coisa. Então tinha o momento do vestibular. E tinha muita audiência, isso era muito demandado. Né? A afiliação da Cultura FM no Sistema Globo, ela é de 89, eu volto a lembrar isso, porque aqui está aqui uma placa de prata, que nós vamos falar dela, um orgulho da minha vida, isso aqui. Eu recebi isso aqui em nome da cultura, isso aqui é da cultura e está na minha posse. Mas eu me lembro do Nelson, que era a nossa interface no Sistema Globo de Rádio, com quem falávamos semanalmente a respeito dos detalhes da afiliação. Ele não sabia o que era cobertura de vestibular. Não há como explicar para ele o que é isso. Aí ele veio para cá. Aí ele pegou um boingão no Rio de Janeiro e veio parar aqui. Eu falei, então você vai para lá, você vai ficar lá de segunda a quinta, pelo menos, e você vai viver conosco. O que é isso? Cobertura de vestibular. E você sabe que assim, uma coisa muito interessante é que é incomum isso que acontece aqui em é Uberlândia, incomum. né? É Sugêneres. incomum. Mas Que- é fácil explicar. Nessa época, estamos falando, volto a dizer, 30, 35 anos atrás, Década de 80. as escolas eram muito específicas.
E aqui em Uberlândia, por conta do grande potencial que a UFO tinha nos seus cursos federais, vinha gente do Brasil todo para cá estudar. Obviamente vinha gente do Brasil todo para cá se preparar para o vestibular. Sim. Então quando você tem uma UFO federal aqui na cidade, há uma atração estudantil muito grande. E aí as escolas se tornaram muito importantes nesse processo. Sim. Todas elas. E elas ficaram fortalecidas com isso e gerou esse embate entre essa vou falar guerra, porque embate, essa guerra entre as escolas. Aí o veículo que nós estávamos representando na época tirou proveito disso e criou um produto super valorizado com as empresas que circulam a preparação de uma escola. Nós tínhamos papelarias, nós tínhamos escola de inglês, de línguas de maneira geral, Sim. quem quisesse optar por francês. Nós tínhamos o espaço da diversão noturna, que o vestibulando ou o aluno ele vai se divertir. Tem o espaço da alimentação, tinha o espaço de envolvimento, toda uma gama de pessoas. E um ecossistema realmente justamente. muito Tremendo. rico, né? Muito rico. E como você disse, assim, Uberlândia recebia 20 mil estudantes do seu vestibular já naquela época, né? Diferentemente É uma de hoje, coisa. que a UFO tem vários campos na região, que tem os vestibulares naqueles locais, tem que lembrar justamente Tem isso. exatamente. O vestibular era centralizado em Uberlândia. Era em Uberlândia. Então era todo mundo para cá. O Brasil vinha para cá. Quantas vagas tinha na época? Mais ou menos. Não tinha o Enem, né? Então era uma coisa que... Quantas era vagas que nós divulgávamos? Eu creio que assim, era dividido por 4 que é hoje, mais ou menos, o número de vagas da Porque o universidade número de na curso época, era menor também. né? Era um número de curso menor, né? Então, assim, realmente, assim, a universidade devia ter, por vestibular, umas mil e poucas vagas na época, né? Então esse é o número de pessoas que nós tínhamos que divulgar. Junto com as vinhetas da escola, as vinhetas do Jacaré, as vinhetas... Vestibular é comigo mesmo. Isso. Então você pensa, você falar mil nomes. Não, e Entendeu? o quanto que isso era E uma tinha uma coisa... equipe por trás, né? Pra olhar o nome, põe o nome do pai, da mãe, a gente... Então, e Tinha tinha isso. essa outra produção, lateral, Backstage né? era terrível. Já ia levava, né? Esse cara aqui deve achava ser que era a aprovado. memória da Vamos gente, já né? levar o nome do pai e da mãe Possível, para poder cumprimentar, né? E eu me lembro que o produto tudo manual, ficou não tão tinha. importante para a rádio que em época de divulgação de lista, nós chegávamos a reservar duas LPs pro Santa Mônica. Duas linhas. Se falhar uma, porque é impossível você não entrar no ar naquela hora. Era não Tinha que admissível. ter redundância. Então você tinha que ter o departamento técnico ia conosco. Então o cara hoje fazer um flash para uma rádio hoje, ele vai sozinho com o celular. O celular. Antes nós tínhamos lá 5, 6, 5, 10 caras, pessoas para poder resolver. Técnico de som Isso. junto com a gente. Pega de som, carregando o fio, né? Tinha, como é que chamava aquele que fica guiando o fio? Tinha que ter, porque... Cabo mesmo. você punha lá o... Cabo mesmo. Né, tinha que ligar um prédio da universidade, o estacionamento era longe, né? Então tinha toda essa dificuldade, mas uma vontade muito grande, assim, e um pioneirismo, né, das escolas de fazer o que estavam fazendo E ali, funcionava, né? e que também, isso funcionava, que é muito impulsionou a universidade, né? porque o federalizou em 78, não sei se vocês sabem. Eu, quando entrei aqui em 74 na engenharia, só a engenharia era federal. Todos os demais cursos eram unidades isoladas. Aí, em 76, eles criaram a Universidade de Uberlândia, que era com os cursos isolados. Em 78, Homero Santos conseguiu federalizar tudo. Eu acho que essa história é interessante a gente registrar, porque as pessoas não sabem disso. Eu cheguei em 80 na universidade. Já eu era vim pra federal. Cá, já era federal, Universidade Federal Eu de sou da Uberlândia. turma de Você é de 74. Federal, né? Não, eu sou de Araraquara. Araraquara. Eu acabei parando em Uberlândia por, assim, eu cheguei Você lá na... entrou na engenharia, não Quando eu foi? entrei na engenharia, porque eu fui um dos 4 alunos da minha escola estadual, do terceiro ano do ensino médio. Eu sou tinha 38 alunos. 34 entraram no primeiro vestibular ou na USP, ou Unesp, ou Unicamp, que era o que disputava em Isso, São lá Paulo. Né? fazia Mapofeio. Eu sou um dos 4 que não passaram. Entendi. E aí fui pro cursinho. E no cursinho eu estava pronto para entrar. Fui daqueles estudantes assim que hoje eu vejo vários aí que estão prontos para passar e que E não dá lambreca certo. na hora Não do dá vestibular. certo. Né? Por algum motivo faz uma má prova, né? Ficou nervoso, essa coisa toda que a gente sabe tudo como que Faz funciona, parte, né? né? Que faz parte do jogo. E
eu queria entrar na USP. Eu estava fazendo cursinho e eu só tirava minhas notas lá em cima no cursinho. Chegou no meio do ano, cheguei na secretaria e falei assim, onde é que tem uma faculdade federal de engenharia mecânica para eu treinar? E era o melhor né? curso da UF, né? Aí, eles, nunca me esqueço disso, foi a secretária, ela pegou, porque, gente, 1980, foi lá, pegou o quê? Um manual dos vestibulares para falar assim, Universidade Federal de Uberlândia. Eu falei Nem assim, sabia que existia. Onde é assim, sabe o que eu fiz? Fui no Atlas. Fui no Atlas. Onde fica isso? Procurar. Ele é falando Do outro lado do rotas. Rio. Deixa eu atravessar o Rio. Falei Tem assim, que atravessar pô, o Rio Uberlândia, Grande. porque eu sabia de Uberaba, porque o Chico pois Xavier, né, É. assim, era popular, Uberaba. Aí Uberaba era mais conhecido que Uberlândia na época. Muito mais. E era uma rivalidade. E continua o ciúme, né? Porque quando você vem de São É a Paulo pela rivalidade. Anhanguera, primeiro tem placa de Uberaba. Primeiro Uberaba, é verdade. Chegando aqui que tem placa de Uberlândia. Aí eu vim para Uberlândia. Aí quando eu fiz o vestibular da UFA aqui, em 80, e eu sabia que eu tinha ido muito bem, era um vestibular de 3 dias. E eu sabia que eu tinha ido muito bem e o resultado saía 2 dias depois. Eu fiquei em Uberlândia. Porque era uma dificuldade da gente ter o dado, eu tinha que Saber o deixar meu resultado. nome com a dona da pensão e Isso, aonde confiar. você ficou? Agora eu vou no detalhe. Onde você ficou? Você Eu ficou fiquei na hospedado em algum lugar. Eu fiquei na pensão saber. da Dona Cota, cara. Os que, alunos assim, do Nacional têm que saber dessa É, história. pensão da Dona Cota, que eu vou falar onde que ela ficava, ali perto daquele posto Tio Patinhas, na Santos Dumont. Santos Dumont. Onde foi ali um restaurante, depois a adega do Baco, ali, aquilo ali, aquela janela ali era do meu quarto. Quando eu fiz o vestibular, ficava ali. Em frente ao Itacolomi. Em frente- Quase em frente ao Itacolomi. Não. César não, Alvim, lá Tio embaixo. Patinhas Tio lá, Patinhas. No posto Tio Patinhas. É, na Começando a esquina Cesar da- Alvim, da Cesar Sociedade Médica. É porque tem, tá, ok. É porque tem um posto pra trás um pouquinho na sim, entrada da sim. Santos Dumont. Mas é Cesário Alvim com a Santos Dumont ali, naquela esquina ali, era a pensão. Então eu fiquei lá em 80, quando eu sabia que eu tinha passado. Aí fiquei aqui e fui conhecer a cidade. Nesses dias que eu conheci a cidade, eu falei assim, poxa, rapaz, eu vou passar nesse vestibular aqui, eu vou querer vir para cá, eu acho. Aí fui embora pensando nisso, cheguei em Araraquara, meus pais me apoiaram e eu vim embora. Então ali foi aquele momento, daquela decisão que muda tudo na sua acertar vida. a vida, Mudou né? sua vida inteira. Mudou a minha vida. Mas é engraçado, eu Né? fiquei no mesmo lugar que você também, em 74, eu vim para Uberlândia para ficar numa república da Felisberto Carrijo. Tinha um menino de Orlândia, o Lélio, estudava comigo em Ribeirão, fiz objetivo, cursinho em Ribeirão. Ele falou, não, meu cunhado faz medicina lá em Uberlândia, tem a república lá no Felisberto Carrijo, você fica lá. E eu cheguei na república e não tinha como ficar, porque tinha tanta gente que não tinha onde pôr o colchão, eu o colchãozinho nas costas. E eu fui para a esquina do Hotel Presidente, ali onde tinha o Garibaldi. Perfeito. Sentei no colchãozinho e fiquei lá esperando, que a entrada era por ali, na Floriano Peixoto, né? Era só pelo Trevo da Morte, não tinha outras entradas em Uberlândia. Vai passar alguém e vai me dar a oportunidade de eu pedir para ficar em algum lugar. Aí passou uma senhora, e eu, cara, triste, ela veio e perguntou. E eu lembro, papai sempre falava, sempre é verdade. E eu contei a história, que eu vim ficar numa república. Deu e não errado. tinha lugar para eu ficar. Ela falou, não, lá em casa eu tenho um quartinho no fundo, você fica lá. E nessa casa, em frente, o tio Patins. Olha a Olha só, coincidência. é a Dona Cota. É. É a pois sabe que pensão você da falou- Dona Gente, o Cota. tio cara. Patias é em frente ao Itacolomi. Não, hoje não chama mais tio Patinhas mais. Eu acho que é outro posto, tempo, né? né? Acho que é às outro vezes a gente- tempo. Sobe a Santos Dumont. Aí mais pra frente um pouquinho tinha as boates, a Poazon, isso, O era tio ali. Patinhas é na esquina ali. Lá, chegando lá na frente. Então, Tem o posto até hoje o lá. posto tá lá. E ué. em frente, ele do outro lado, assim, é a casa que ele tá falando que eu fiquei Mas lá. o Itacolomi Tinha também, estacionamento. gente, tem um prédio ali em cima. Ah, é o prédio. Ah, o prédio, nós estamos achando que é a agência. É Ah, um prédio. estamos falando da mesma Não, não é a revista. banca, Estamos não. falando da É, mesma. Não, é um Ah. prédio. Olha o Nós ficamos em homônimo. página diferente. É um homônimo. É, É um nós prédio. É porque o prédio Nós também ficamos em chama página Itacolomi. diferente. É. Itacolomi pra mim era É o a prédio, livraria. é Eu o tava edifício, ligando a é o livraria. edifício da Itacolomi que é da Tá década certo. de 70. Guarapa, É perdoado. um cara. clássico. Sem problema, perdoado. Estamos falando do mesmo ponto. mesmo. Em frente ao edifício Eu falei, Fabiano, gente, ali. o prédio tá lá E ainda. olha que coisa interessante, Não demoliram ele. aquela pensão, ela me ligou também à educação de uma outra maneira. Por quê? Porque eu cheguei aqui dando aula particular, que era a minha fonte, certo? Aí tinha o filho da dona da pensão, que ele era péssimo na área de exatas. E esse menino foi meu primeiro aluno de Olha, aula particular. Paguei, comecei a pagar a minha pensão, entendeu? Com a minha aula Que particular. legal.
Então, olha só que coisa, eu queria muito Caminhou. encontrar. Caminhou sua vida. Caminhou, né? Começou ali, né? Como o Alex aqui, nesse Nacional aqui, começou a carreira também, né, Alex? Vocês vão Olha contar só, essa história cara. também, né? Né, da história da publicidade que a gente teve aqui, todo esse ímpeto de renovar também, de oxigenar esse campo aí, né? Foi uma coisa muito importante. Eu comecei aqui, né, no Nacional, estudei aqui também, fiz Foi segundo aluno. e terceiro ano, fiz também cursinho e o meu pai tinha a produtora, né, a Vira Shows, e a gente fazia, na verdade era um laboratório, né, porque tudo que era novidade, que a gente descobriu uma ferramenta nova que podia ser feita, uma marca em 3D, a gente usava o Nacional como essa cobaia, vamos dizer, entre aspas, né? E, de alguma forma, isso fez com que os materiais do Nacional eram mais modernos, porque tudo que a gente tinha de laboratório, a gente usava no Nacional, né? Então era legal, foi uma escola, né? A gente fazia muito material, né, para o Colégio Nacional, sempre naquela correria, era uma maratona, né? Eu lembro que eu ficava, finais de semanas ali, a gente ficava preparado para editar o material que vinha, né, das coberturas. A gente ficava preparado e tinha um tempo, tinha que ser o mais ágil possível, porque a TV estava esperando esse material. Então a gente saía com essa fita. O Hermes, por exemplo, várias vezes, né, Hermes? Ele chegava com áudio em rolo, né? Porque não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha como mandar esse material O motoboy tinha que levar lá. O Hermes, O pessoalmente... motoboy era o proprietário do estúdio, você tá entendendo? O Hermes, pessoalmente, chegava... Naquela Harley, naquela mesma moto lá, entendeu? Não tinha mototáxi. Mas, não era não. 125, mas não, já era uma moto melhor, Hermes. Eu Você tinha, uma ficado, moto eu tinha ficado grande. quase rico, era uma 180, uma DT 180. Já tá dando conta de pagar as contas. Eu preciso falar do Tonhão. A primeira vez na vida que eu vi uma vinheta em movimento foi lá dentro da Vira Shows, que o Tonhão me chamou e falou assim, vem aqui ver a vinheta do Nacional. Virava o N assim, ó, aquele troço assim, técnico, As setas, né? Trem lindo de morrer. Não, Aquilo nós lindo revolucionamos de mesmo boa. em muitos Que sentidos isso? o comercial. Nós entramos em alguns Primeira vez na vida que eu vi uma concursos. vinheta foi do Nacional. Né? Tem Lá uma dentro da Vira história aí de Fazia, vários laboratório, comerciais laboratório. do Colégio Nacional Fazia tudo que ali. eles ganharam destaque a nível Manual. nacional. Né, que participamos de alguns concursos importantes aí, inclusive com vários comerciais aí que tiveram lá na beira, que não ganhamos um prêmio, mas estivemos sempre lá beliscando, chegando nas finais, O Prêmio né? Globo, né, de publicidade. Prêmio Globo de publicidade, não é? E aquilo assim, o Jacaré, eu me lembro que uma coisa que o Nacional mexeu muito com a concorrência foi quando nós viemos com o nosso jornal de aprovados, não é? Assim, porque nós vivia nessa coisa do número de aprovados. Aprovou mais, aprovou menos. Quem aprovou, vai lá, o ângulo mete um número no outdoor lá. Não é? Se somasse as aprovações de algum curso, de todos os cursos, 5 mil entendeu? aprovados. Vamos pegar medicina, eram quantas vagas? Eram 40? 40 vagas. Aí somar, dava 80 aprovados. E isso até hoje, isso acontece até hoje. Sem né, falar que ninguém estudou em casa, ninguém passou no vestibular fazendo cursinho, não fazendo cursinho. Vindo de outros estados que a gente não tem comunicação, não é? Mas era muito. Mas a então, competição era bem, aí bem o que forte. nós bolamos? Falamos, Né, aí falamos assim, não, agora nós vamos mostrar a nossa aprovação. Aí veio com as carteirinhas, né, de todos os alunos aprovados. Aquilo foi realmente assim uma coisa que... Como é que receberam lá dentro do... Não, aí a gente viu que a coisa estava ficando séria, né? Agora a coisa tinha que provar que estava aprovando, né? Mas chegou e bateu lá, né? Essa é uma prática que tem até hoje, né? Porque hoje o público não fica prestando atenção. É bom que a gente fale disso, porque de vez em quando a gente pega alguns outdoors e fala, primeiro colocado em medicina, né? Mas eu não leu as entrelinhas Agora, da primeiro observação. colocado em medicina, hoje tem 9 classificações para medicina. Então é de qual? Qual é? Ampla concorrência? De qual faixa? Né? São 9. Então, assim, que dado irrelevante que se tornou esse e que, às vezes, assim, a população compra uma coisa que completamente equivocada. Né? Engole qualquer número, não é? Porque a Outdoor aceita qualquer número, eu sempre falei isso. Não é? Até hoje, a escola tem a prática, assim, não é mais imprimir papel, né? Mas vai lá
no nosso site está Tá lá lá, o quê? né? As Todas, carteirinhas, né? todas as carteirinhas. Sempre. É uma prática que ficou. Não é? Então, isso é uma responsabilidade pública que a escola tem com a Um população. adendo de carteirinha. Um dos comerciais que eu mais admirei do Hermes Negrão fazer foi de um curso aí que publicou que o aluno tinha sido aprovado por lá e o Hermes Negrão fez uma sátira lá. Você lembra desse Me comercial? lembro, A cara. carteirinha fez uma sonorização, mas ficou uma coisa assim. Foi a Perfeito. guerra, né? Isso aí era um Perfeito. momento da guerra Pepsi, mesmo, Coca-Cola, né? Ação e reação. Ação e reação. Vem uma ação de lá, tem que combater. E se o for Hermes o Negrão inverso também. colocamos na hora mostrando a carteirinha. Quer dizer, aí Teve um que a gente parou, que apareceu o nome, a gente comeu Sim, seta. começou a setinha assim, Esse mostrando. nome aqui. Né? Olha o nome aqui, do que Nacional. é do Nacional na lista de outro. Né? Nossa Senhora. Mas no nosso caso, eu preciso fazer o crédito, né, para os nossos gestores, os nossos patrões. Sim. Que a gente era muito jovem, muito impetuoso. E a gente entrar numa guerra dessa, guerra de cachorro grande, a gente tem que ter costa. Né? E assim, tudo que a gente fazia, a gente comunicava para os nossos gestores, ó, tá acontecendo isso, a nossa ideia... Eu acho que vale até falar dos nomes a deles no- aqui, que eles são importantes. Dr. Tubal Siqueira Silva, Né? o seu Luiz Humberto Dorce, são pessoas assim da minha... Luiz Humberto falecido recentemente, são pessoas assim da minha mais alta estima, admiração, respeito, que me ensinaram coisa demais da O conta. Luiz Humberto Dorce, foram inclusive, os- teve uma passagem importante nessa história aí. Tudo era Apresentado e discutido, né? apresentado, tudo. A gente não fazia. Eu morria de medo. Por quê? Porque era um negócio maior que a gente. Tinham 10 grandes empresas no negócio. Sabe? Então, pessoas poderosas que já estavam estabelecidas há muitos anos e anunciantes da TV. Então, assim, a gente fazia coisas que poderia colocar isso em risco, em determinado momento colocou. Então, eles eram nossas, digamos, salvaguardas para fazer essas coisas, isso é necessário citar. E foram realmente corajosos, porque foram momentos muito tensos, né? A gente hoje comenta aqui, até achando Sim. graça das coisas, né? Sim, eu estou me referindo a Mas, assim, eu nunca me esqueço dessa história, uma edição fantástica que nós fizemos. Teve um momento que a coisa do campus se tornou tão grande aquilo lá, né? Nós temos uma história fotográfica aqui daqueles momentos no campus. Então começou bem pequenininho, aquela meia dúzia de gente, então a gente tem isso crescendo ao longo do tempo. E quando chegou lá no final da década de 90, que realmente ali nós, assim, num vestibular nós aprovamos 24 das 40 vagas de odontologia, e logo em seguida veio uma aprovação de 33 em medicina, em julho de 97. De 97. 96 em julho e janeiro 97 em seguida, que foi aquele boom de aprovação, né, que nós tivemos. E ali realmente acendeu uma crise no mercado, né, de conflito. E isso na contratação de professores, né, de virem aqui buscar professores, começou essa guerra do nível das contratações, de elevar salário, de diminuir mensalidade, né, essa guerra comercial, né, então tudo isso aí estava em voga naquele momento, e eu nunca me esqueço de um fato assim, aí essa coisa do campus foi ganhando proporção, o ângulo, montava o circo tinha um lá, circo em era frente, enorme, cara, e nós éramos, né, e foi crescendo, e aí o circo foi ficando e nós fomos crescendo também, fomos ganhando dimensão, começamos a ficar, 2 circos. né, pau a pau ali, a coisa. Duas Então tendas. assim, aquilo lá, o ângulo, teve uma ocasião que levou um helicóptero, Foi. O né, comandante Hamilton que veio, não é? pra gente entregar rápido o resultado. O Rapaz, comandante Hamilton veio, e eles pegaram assim o helicóptero assim com os alunos ali na frente, eles chegaram e descia lá desceram no assim Center Shopping. para mostrar a ostensividade do negócio, tanto que era, né? Aí o Nacional veio com um comercial. Isso foi uma ideia muito brilhante, cara. Então assim, aí era uma garota linda com a fitinha do Nacional na cabeça,
com essa pastinha do Colégio Nacional. Cadê? Deixa eu ver. Essa a pastinha aqui. Hoje não está aqui a pastinha. Mas a pastinha do colégio, essa menina lá, assim, com. E aí vem assim, um vento batendo no cabelo dela, o barulho, né, do helicóptero, remetendo ao helicóptero que todo mundo. Assim, essas pastinhas aqui, né? Então, Olha que legal. olha só, né? Que isso aqui virou uma coqueluche também. Então, era um símbolo. Então, aquilo lá, a garota, ela pegou assim, ela olhou para o helicóptero assim, com muito desdém, né? Assim, tipo, deixa para lá isso aí, né? Que aqui vale mais aqui, né? Que eu tenho no peito. Então, assim, a que nível nós chegamos realmente, né? Nesse processo todo, né? De uma disputa acalorada, e que realmente os donos dos meios de comunicação souberam explorar com competência, né, para poder vários subprodutos que saíram dali, né, na área de espetáculo, na área de coisa, e do ampliação. Incorporou aos shows. Os Né? eventos, Aí o Nacional já era nosso copatrocinador de shows. Que De era um outro mercado que a gente nicho, competia com a Visão FM, que era a contratação de shows, né? Então tinha a Legião Urbana, tinha os Titãs, tinha os Paralamas de Sucesso, tinha os Engenheiros do Havaí, tinham várias bandas do rock nacional, Capital Inicial. Então a década de 80 foi a década do rock nacional. O Nacional trouxe a Pitty também. E aí a campanha, né, do Visto Essa Causa, né, porque a gente assombrado com o crescimento na juventude da AIDS, nossa preocupação de atuar na juventude, 25% da juventude entre 17 e 25 anos estava contaminada na época. Imagina uma coisa dessa. Isso é terrível. Né? E a campanha Vista Essa Causa era justamente assim, num momento difícil falar disso, né? Uma vista camisinha, né? Proteja, né? Sexo seguro, para que realmente nós pudéssemos. Então, o show que nós precisamos a trazer, né? Que começou com Ira, Nenhum de Nós, J-Quest, né? Biquíni Cavadão, né? Cidade Negra. Cidade Negra. Também. Rapaz, assim, já trouxemos gente realmente, assim, o Pato Fu, né? Que a gente trouxe. Era uma coisa realmente, assim, fabulosa de a gente ver acontecer. A Visão FM, eles eram, assim, competidores à altura também. Porque aonde a gente... eu ia para o Rio de Janeiro, às vezes ficava 10 dias batendo em porta de empresário com a minha pastinha, sentadinho no cantinho, até o cara me receber, não, eu sou de Uberlândia, enfim, mostrar o contexto de onde eu estava vindo para ver se contratava o bendito do show. Aí vem o primeiro, vem o segundo, aí a gente foi criando reputação de que a gente comprava e pagava. Mas a Visão FM foi atrás do mesmo caminho também, e aí começou a inflacionar. Os shows do UTC... O Vagninho, né? Então, eles eram muito competitivos. E era um outro mercado que a gente atuava muito bem, do qual dependíamos. A rádio dependia de show, de ter esse movimento de evento. E tudo trazer mais. Audiência, trazer patrocínio. Muito, tudo. E o Nacional, a partir de determinado momento, tornou-se nosso parceiro nessa área também. Então, todo show que era show de jovem, de juventude, de lotar o TC, o Nacional era o primeiro. Então, a primeira marca. Nacional apresenta fulano de tal. Passando a ser um apresentador de muitos desses shows, além de ter no meio do vestibular sempre... ficamos uns 10 anos, mais ou menos, né, fazendo esses shows importantes. Agora, sobre o marketing disso, a publicidade disso, o Nacional é um case interessante, porque vocês tinham um produto maravilhoso na mão, mas o marketing fez esse produto ser mostrado, reconhecido e assim por diante. E o Sérgio Evangelista é um cara que eu acho que tem que falar. Tem que falar. Porque é um cara que trouxe um punhado de ideias, um cara que somou. O Zé Maria também, né? Zé Maria. Afinado Zé Maria, falecido. Mas assim, a ideia da criação da publicidade é muito importante. A idade da ideia, era o nome da house. Isso. E aí eu me lembro que o estúdio começou a vida da Audio Studio, que é uma produtora que eu tenho, em 89. E o Nacional também foi o meu primeiro cliente. Olha aí. A gente fez uma trilha para o vestibular. Aí depois começamos a fazer os comerciais, os jingles e tudo. E aí tinha aquelas musiquinhas
Um curso inteligente, ensino sério e liberdade. Primeiro jingle, né? nosso. Aí depois tem aquela outra, uma escola pequenina é o nacional. Aqui, São as paródias. As paródiazinhas. E depois teve a música que foi feita outro com... jingle, né? Com o Cabra, que é o jingle atual, inclusive, né? Eu Isso. quero minha independência. Né? Mas antes disso, teve uma música a música Liberdade. Foi Né? uma marca. Que o Sabugo, ele tinha feito, o Sabugo fez uma Flávio música Santiago. que não era de Banda publicidade, Não. né? E aí ela se tornou um hino, porque o Nacional veio e divulgou aquilo. E é legal a gente falar que o Sabugo com a banda, eles são de Uberlândia. E essa ideia foi muito bacana, porque isso aí transformou em um movimento. A música hoje, se tocar em qualquer momento, o pessoal daquela época vai se lembrar perfeitamente das campanhas que nós fizemos sobre Muitos isso. artistas, né, Hermes, que passaram por aqui, pelo ângulo também, as escolas levavam isso. Né? Elas promoviam muito. Vestiam a camisa do público, que identificava com o público. Sim, né? E assim, é muito bacana, porque assim, inclusive nasceu dentro das escolas muito desse mundo artístico, né? Porque essa galera, nos intervalos culturais, os horários culturais da escola, eles vinham, Festivais, né? Festivais, que tinha né? antigamente, surgiu muitos artistas. Que Muitos. foi muito bacana. Mas, E gente, ó... Só para, acho legal registrar isso, que eu tenho todas as fitas cassetes das coberturas que eu fazia, que os alunos faziam questão de gravar e depois mandar. E uma época eu fiquei muito emocionado, uma turma da gente da medicina, foram 15 nossos aprovados, naquela época antiga. E no dia que eles formaram, foi lá no TC, eles, na hora de começar a formatura, eles colocaram eu lendo a lista de aprovados. Isso me emocionou demais. que A turma do legal. Keller, Eu ficaria. da Ângela, Você sabe Alckmin. O Alckmin foi até professor de vocês de inglês, Foi. né? Então, era a turma deles. E me marcou profundamente, porque imagina, né? Depois de 5 anos, os meninos têm essa delicadeza com a gente. Sim. Então, para deixar claro o tanto que o vestibular, essa cobertura que a gente fazia, marcava os meninos e a gente também. E vou até registrar aqui que o Hermes Negrão, ele também participou de algumas formaturas aí que eu tive a possibilidade de ver, Sim. de ex-alunos da escola, porque passou a ser uma prática, assim, de pegar essa lista de aprovados. Começava a formatura por ali, o discurso dos alunos começava com a lista deles Mas era aprovados. emocionante, né? Quando aprovado no vestibular, dizia há 5 anos atrás. Então né? eu, por vezes, ouvi a voz do Hermes também, aí como, né, desse passado, né, que a gente nem existia ainda aqui, né, Jacaré? Porque nós estamos falando de uma história de nacional de 87 para frente. Você vem lá de promove, né, cara? Eu comecei a carreira Promove em 78. Eu fui promovido de 78 a 85. Depois de 85 eu fui para o ano. E eu comecei na escola de Química, dando aula de Física. Que era lá na Brasec. Sim, aí vamos... Guarato, mas que foi essa placa aí que eu tô vendo aqui? Que eu curioso também. Preciso falar do Jacaré, que eu lembro demais do Jacaré. O resto da vida que eu escutar essas duas palavras, ordenadas e abscissas, Par coordenado. ficou na minha mente, gráfico. Movendo retilíneo. Aí, Ó. Deixa eu mostrar isso aqui para a câmera. Aí, ó. Lê para nós, Barato. Fazendo favor. Aos profissionais da Globo Cultura, o reconhecimento de lealdade, do compromisso com a verdade dos fatos e do profundo profissionalismo que marcaram a nossa convivência no 3º semestre consecutivo da cobertura nota 10 do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. Nacional Pré-Vestibulares, janeiro de 89. Aí, ó, é bacana demais, né, cara? É história. Isso é de chorar. Isso é histórico, né, cara? Isso aqui é da cultura, viu? Tá na minha posse. Que bacana, Muito viu? legal. Muito bacana mesmo. A Camille falou, tem alguma coisa de lembrança? Falei, tem uma placa de prata, tem que revirar aqui. Que Pô, eu acho, cara, Mas não, também e, ó, depois- nós vamos rechear a edição desse programa aqui com muitas imagens, muitas fotos de época, né? Não esquece dos Alguns jingles. 95 Dos FM jingles, Nacional né? Pré-Vestibular. Cara, a sonorização Cobertura disso daí, 97. né? Trazer... Importantíssimo. E nós Nacional vamos fazer aqui Pré-Vestibulares, ao longo 10 em desse ano aprovação. uma grande comemoração desses 40 anos. Vocês já estão convidados a participar de alguns momentos que vocês vão fazer parte aqui, inclusive, a gente rememorar
por exemplo, a história da publicidade. Nós vamos passar por aqui com essa história, né, de trazer aí realmente o que foi essa inserção em cada momento, né? Como foi maravilhoso aqui hoje poder lembrar de todos esses fatos que nós passamos por ele aqui, que marcam a nossa vida para sempre, né? E das instituições. E, por que não dizer, tanto que nós impactamos aí, né, as pessoas que estão nos ouvindo, as milhares e milhares de pessoas que passaram aí pelos bancos das escolas e pela escuta dos nossos programas, né, de tudo aquilo de toda essa jornada. Vê um anúncio maravilhoso daquele da televisão, não sabe, estão aqui os criadores, os os artistas, exatamente. Mas acho que isso que é legal, né? As pessoas entenderem que as coisas não acontecem por acaso. Quando você tem uma ideia, né, como sempre o Tomé teve, esse compromisso com a educação, com qualidade e tal, eu acho que isso, né, contar que você tinha 6 alunos quando começou, não é? 7. Eu acho que isso é muito legal, para essa moçada perceber que as coisas não, sabe assim, não vem nada pronto, né? Não, muito mas suor. existe uma coisa, Jacaré. O Nacional toda a vida foi inovador, em todos os sentidos. Sempre. Eles não pegaram o que estava Os formatos que já existiam. Exatamente. Né? Então, o Nacional toda a vida, em todos os sentidos, no meu sentido de vídeo, por exemplo, na realidade era um sonho, a gente fazer aquilo, né, fazer uma transmissão, e assim, com todas as falhas que nós sabemos que tem, mas o público em geral aceitou. E foi um UP para o Nacional essas coberturas de rádio e de vídeo também. O vídeo é mais impactante, mais atraente. Né? A grandiosidade, assim, ele fez sumir realmente os pequenos problemas, né, que assim, desapareceram diante da grandiosidade que foi de época, né? E Guarato, Negrão, terminar, né? Vamos, né, cara? Temos que... Pode a fala final de cada um. Eu quero, assim, essa rodada final aqui, que eu acho que ela vale a pena. Então. Né? Vai lá, meu vou cara. agradecer. Vai lá. Não, Tomé, eu tenho que agradecer. Agradecer você pelo privilégio de estar aqui. Né? Tonhão, Alex, Hermes, Alírio. Ninguém sabe de Alírio. Fez, Tomé? Maravilha. O que você foi fazer? Alírio Nogueira. Nogueira. Foi muito bom. Foi uma hora maravilhosa, assim, no meio de semana, né? Privilégio, mais uma vez, dizer. Bacana. Eu tenho dois tipos de agradecimentos. O primeiro é uma gratidão por eu ter podido participar disso, essa história, esse crescimento que eu vi desde dos 7 alunos lá até os dias de hoje. E segundo, é uma gratidão muito grande por você também ser essa pessoa que reconhece isso. Então, meu primeiro cliente da Audio Studio, meu amigo Tomé, é Mote. É Mote aí. Ele não perde a oportunidade. Esse é o Hermes Negrão. Pois é, eu, assim, fico lisonjeado, cara, de participar de uma mesa dessa, de ter história para contar, de ter podido viver isso e aproveitar para parabenizar o Nacional pelos 40 anos e ver o que essa escola é hoje, né? A consistência de uma ideia que surgiu da sua cabeça. Parabéns também. Muito obrigado, cara. É muita honra mesmo aí. Meus amigos, Tonhão e Alex. Eu só tenho que falar obrigado também. Obrigado, Meu família grande. Nacional. Cara, nós somos só veículo aqui, né, cara? Isso que é bacana, né? Eu também sou muito grato, viu, Tomé? Primeiro porque eu estudei aqui e eu digo que foi uma experiência incrível, né? Porque a minha formação, a minha base foi muito boa, né? Por estar aqui. Então eu levo isso para a vida toda. Agradecer meu pai, né? Que me colocou na produtora e me deu essa Abriu oportunidade, né? Porque, pô, não sabia nada, né? Comecei lá, pagava o negócio, fazia tudo errado. Tava aprendendo a ser pai. Todos passando por isso e não sabia nada. Se o Nacional não aprender, né? Eu esqueço um dia que a gente foi gravar uma cena e aí tinha um diretor lá que estava dirigindo o filme, né? E meu pai não tinha, o operador de câmera faltou.
Falei, cara, vai lá e se vira, Alex. Eu não sabia mexer na câmera. Sei que eu gravei um negócio tudo amarelado. Eu errei totalmente o Kelvin da câmera. Não tinha noção, Ainda né? é uma tica. Acho que o foco eu não errei, não, mas o resto eu errei tudo. Quando eu coloquei a fita lá, podia eu errar, falei, você puta errou. que pariu, esse câmera é uma bosta. Desculpa falar, esse câmera, Tonhão, quem que é esse operador que você contratou, o negócio tá tudo amarelo, enfim. Né? Então, assim, primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar, e o Nacional, querendo ou não, foi essa escola para mim, tanto escola pedagógica quanto escola de vida, de profissional. E hoje, graças a Deus, eu tenho 30 anos de vídeo já. E graças a Deus eu tenho um network muito bom. Você não quer entregar a idade, viu, Tonhão? É isso. Então, o Nacional foi tudo isso. Tomé, muito obrigado, viu? Que Pela legal. amizade, por ter me convidado. É um prazer estar aqui com essas feras, né? Eu Rapaz. sou aqui o tigrinho, né? Mas os tigrezinhos. Não, olha, é muito gratificante mesmo. E acompanhe sempre o Café com Tomé, que vai assim, ó, contar toda essa história aí ao longo do ano de 2025, comemorando os 40 anos do Colégio Nacional. Vai valer a pena, vai ser muita conversa importante como essa que nós tivemos nessa mesa aqui hoje. Isso aqui, mais do que a história do Colégio Nacional, é a história da educação em Uberlândia, né? É a história da difusão da informação, né, pelos meios de comunicação, da publicidade brasileira, né, que tudo isso que são temáticas que a gente tem conversado e a gente vai aprofundar muito aí ao longo deste ano. Muito obrigado. E obrigado a todos vocês, né, por terem aceitado esse desafio de sentar nessa mesa hoje e ter essa conversa maravilhosa. Então acho que vale a pena a gente terminar assim, ó, aplaudindo realmente cada um aqui, porque essa história é grande. Obrigado. Obrigado a nós, que dizer.